Trago também as últimas de Atlético Mineiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que vive a pior sequência de vitórias deste século. Só uma vitória nos últimos 19 jogos. Nessa conta já estou incluindo empate 1-1 com o América na noite dessa quarta-feira. Com detalhe, o Atlético perdia até o finalzinho quando o Bernard desencantou e conseguiu o gol de empate. 19 partidas com uma vitória, confronto contra o Atlético Paranaense, que salvou o Galo do rebaixamento na temporada passada. Existiram ainda outros 10 empates e 8 derrotas. Foi por conta também dessa sequência muito ruim de derrotas no fim da temporada passada que o Galo chegou a correr risco de rebaixamento. Em 2025 são 6 jogos, estou incluindo também os 2 amistosos, e 6 empates. E o que mais chama a atenção, nesses 6 empates, só 2 gols marcados. O time principal atuou em 3 partidas, não venceu e só marcou gol uma única vez nesse duelo contra o América. Nos outros 2 jogos com o time principal, empates em 0-0 contra o Cruzeiro e contra o Orlando City lá na pré-temporada nos Estados Unidos. E é exatamente pela incapacidade ofensiva e pela falta de vitórias que o Atlético corre o risco de não se classificar para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Nesse momento o time é o lanterna do seu grupo e vai precisar emplacar uma sequência importante de triunfos para não passar vexame e cair logo no primeiro mata-mata. O que você pensa a respeito do atual momento do Atlético? Acha que precisa de mais reforços? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Rony para contar para vocês sobre a venda do atleta para o Al Rayyan do Catar. Importante contar que nessa quarta-feira, Palmeiras e Al Rayyan se acertaram. Operação de 6 milhões de dólares ou 35 milhões de reais. O Palmeiras ainda tentava convencer o Rony e o Atlético Paranaense, que são donos de 50%, a cederem um percentual para o Verdão, para que o Palmeiras tenha mais do que apenas 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 18 milhões de reais, bastante pouco dinheiro para um atleta de 29 anos de idade, que desde 2020 com a camisa alviverde soma mais de 100 participações em gol, estou incluindo gols e assistências. O negócio está praticamente sacramentado, mas há uma pequena preocupação, e ela tem a ver com o período de inscrições no futebol do Catar. Essa inscrição se encerra nessa sexta-feira. E o Al Rayyan, o time do Arthur Jorge, quer que o Rony passe por exames médicos antes da assinatura do contrato. O próximo voo saindo do Brasil rumo ao Catar está marcado para as 4 da tarde. São 24 horas até chegar lá. Ou seja, ele só chegaria às 4 da tarde da sexta-feira, com pouquíssimo tempo para cumprir todas as obrigações legais de realização de exames médicos e assinatura do contrato. Essa é a grande preocupação no momento. Todo mundo, entre Palmeiras, Al Rayyan e staff do Rony, trabalhando para que a negociação aconteça o mais rápido possível. Só para completar, Rony, se confirmada a negociação, vai ter direito a um salário superior a 1,5 milhão de reais por mês que ele pedia do Fluminense, do Santos, do Atlético Mineiro, do Vasco e outros clubes que o procuraram. Por falar em dinheiro, dá para contar que se o Rony de fato for para o Catar, o Palmeiras perderá dinheiro. Isso porque os 6 milhões de dólares acertados com o Al Rayyan são menos do que os 8 milhões de dólares oferecidos pelo Fluminense na semana passada. O Flu e o Palmeiras haviam se acertado. Rony foi quem não gostou da oferta salarial do tricolor das Laranjeiras. Falar do Atlético. O Atlético está à procura de reforços nesta janela de transferências. O técnico Cuca já conseguiu alguns nomes. Chegaram Patrick e Gabriel Menino para o meio-campo, serem volantes. Chegaram para o ataque Júnior Santos e Coelho. Chegou para a lateral direita o Natanael, e o Atlético está à procura agora de um zagueiro, e Hermina é um dos nomes. O Atlético quer um zagueiro neste elenco. O Atlético está à procura de mais um atacante, e Jefferson Soteldo é o grande nome que o Atlético quer, e o Atlético quer mais um volante. Gregory é um nome pedido pelo técnico Cuca. Então hoje o Atlético tenta ainda 3 reforços, um zagueiro, um volante e um atacante. Este é o desejo do técnico Cuca. Ele entende que o Atlético ficaria muito melhor, um elenco muito mais reforçado, se nesse momento chegassem 3 atletas para estas posições. Então, a diretoria ainda procura de um zagueiro, um volante e um atacante. E é o que o Atlético quer nesse momento de janela de transferências. Lembrando, a atual janela de transferências se encerra no dia 28 de fevereiro
e aí os clubes só poderão voltar a contratar no meio da temporada. Então são 2 meses de janela de transferências até o dia 28 de fevereiro, e depois os clubes podem fazer novas aquisições no meio da atual temporada. O Atlético pagará, na verdade, cerca de 6 milhões de dólares de forma parcelada ao Atlético Paranaense pela contratação de Coelho. Thomas Coelho, atacante de 24 anos, já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos, iniciar as atividades e assinar contrato. O Atlético vai desembolsar cerca de 6 milhões de dólares pela aquisição do atacante argentino de 24 anos. Lembrando, esse jogador é um pedido do técnico Cuca. E aí você vai perguntar, pô, Thiago, mas se vai pagar esse valor, por que demorou tanto? A forma de pagamento era um impasse. O Atlético queria uma parte maior à vista, o Atlético Paranaense, no caso, queria uma parte maior à vista. E o Galo queria pagar o máximo possível parcelado. Então, nesse momento, Atlético e Atlético Paranaense chegaram a um acordo. O Galo vai pagar cerca de 6 milhões de dólares. E Coelho é o novo reforço do clube. Como vocês já viram, o jogador já está em Belo Horizonte, já concedeu entrevista e vai iniciar as atividades com o restante do elenco. 6 milhões de dólares é o que o Atlético vai pagar pela aquisição de Thomas Coelho, atacante argentino de 24 anos. Tá falando, meus amigos? Então, esquartejar a opinião de quem gostou do jogo, eu gostei do Atlético, o Atlético mereceu a vitória. Gostei de algumas peças, por exemplo, Júnior Santos fez um grandíssimo jogo, não, mas eu gostei. Natanael, gostei. Gabriel Menino, mais uma vez, gostei. Quem mais que eu falei que eu tinha gostado, Elton? Só esse. Ah, e falei que o Bernardo entrou muito bem. Aí bem. brigaram comigo. Não é bem assim. Diante do que o Bernardo vinha jogando, entrou muito bem. Ligado, procurando o jogo, fez 2 gols, 1 anulado. Então achei que entrou muito bem. Ponto final. Achei que o Cuca arma de um jeito que me agrada e muito. Ah, mas você gostava do Milito. Gostava, mas eu gosto mais do Cuca. Ponto final. Esquece isso. Agora vamos para o resultado. Aí eu vou lá no ano passado, que eu me apeguei aos resultados do ano passado para avaliar o Diniz, então eu vou me apegar ao ano passado para avaliar o Atlético e não o Cuca, que seria injusto avaliar o trabalho do Cuca na temporada, porque ele estava lá, foram 2 empates lá e 1 aqui, né? E o Daladeia estava aqui, 3 empates. Eu estou analisando o Atlético. 14 empates no Brasileiro, foi se salvar em 19 jogos 1 vitória, consequentemente em 20 jogos 2, e aí o que acontece? O Atlético encavala 20 empates entre o Brasileiro do ano passado e os 6 jogos da temporada. O Elton chamou a atenção aqui para a questão dos números, e ele foi bombardeado, inclusive pelo seu Valu, que disse que não era momento para falar disso, que eu acho que o Atlético tem totais condições para se classificar. Como que eu não vou dizer que não? Só que o Elton chamou atenção para uma coisa que ele vai falar de novo e ele toma porrada. Porque quando ele chama atenção disso, fala assim, mas é início de temporada. Mas é o início do trabalho do Cuca. Não está avaliando o Cuca. Não está avaliando que é início de temporada. Mas os números, a frieza dos números é que precisam ser destacadas. O Atlético tem mais 4 jogos, tem que vencer os 4. E um deles é o clássico. Vocês estão entendendo? E aí se o Atlético, por exemplo, não entra na próxima fase, ele vai ter que se garantir na Copa do Brasil no ano que vem, jogando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Que, aliás, eu não sei se é entre os 8 que tem que ficar, enfim, ia garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem pelo Brasileiro. Então a coisa não é tão simples assim. E outra coisa, esse corte aí que nossa equipe fez, falando do Cuca, dizendo, é isso aí que a gente tem, é isso aí que a gente tem. Ele não fritou o elenco, mas a resposta foi dada ontem nessa frase e no jogo contra o Orlando, quando ele disse que tem que buscar jogadores com mais características, Então, quando você critica gestão, ida ao mercado e tal, vira inimigo do clube. Falei isso no meu Instagram lá. Tudo bem, Eltinho? Boa tarde. Você que é tão precoce, hoje não atropelou? Tudo bem, não. Eu fiquei escutando porque tava brilhou. E olha estrelinha. Que errou. Estrelinha pra você. Não, é escovinha. Mas o que a gente tem que avaliar, principalmente nesse momento, é olhar a tabela de classificação. Mas é muito cedo. Não é muito cedo, não. O campeonato é de tiro curto. Quarta e domingo. Tem jogo o tempo todo, um atrás do outro, com jogos importantes. O Atlético, ele olha para o seu grupo e vê o Betim com uma boa vantagem. Se o Betim não tivesse empatado com a equipe do Democrata de Governador Valadares ontem, a situação do Atlético seria quase que irreversível. Porque a vantagem seria aberta de 8 pontos. Hoje o Atlético precisa tirar 5 pontos. 5 pontos da equipe do Betim.
porque ele tem uma vantagem de 4 para você ficar à frente, 5, fazendo matemática simples para o torcedor entender muito bem e saber o porquê que a gente está falando isso. Porque hoje o Atlético corre sim risco de ficar fora da próxima fase do Campeonato Mineiro, que seria um absurdo, um completo absurdo, algo impensável antes da competição começar, mas tudo passa pelo planejamento do Atlético. Se o Atlético hoje está na situação atual matemática dentro do campeonato, a culpa é inteiramente do próprio Atlético. Ponto. Vamos falar do jogo? O jogo do Atlético, eu também achei o melhor jogo da temporada, o melhor jogo feito pelo Atlético, um Atlético que marcou em cima, teve 18 chutes ao gol do América, 8 defesas do goleiro do América, 3 delas difíceis. Então o Atlético esteve mais próximo da vitória. Então, para um primeiro jogo, ponto positivo. Primeiro jogo da equipe titular jogando dentro do Campeonato Mineiro. Tem pontos positivos, o Júnior Santos, Natanael, que... Olha o ponto que eu cheguei para falar sobre um lateral. Hoje lá na rádio Band News, no Band News na área, eu falei o seguinte, olha o ponto que eu cheguei para falar de um lateral. O Natanael chega ao fundo e levanta a cabeça para ver onde vai cruzar, que é uma base, é o básico do lateral direito ou do lateral esquerdo de fazer isso. Mas a gente estava vendo tanto o lateral de cabeça baixa, que pega e vai ao fundo e não sabia para onde, que estava chutando, não era cruzando, a gente tem esse ponto de destaque. Mas enfim, eu acho que a gente tem muitas coisas para discutir do Atlético. Ele pode ser fracionado às discussões sobre o Atlético de ontem. Então é isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um giro de informações do Atlético Mineiro para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para sempre estar recebendo os conteúdos aqui do canal Corte do Galo.